Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já parou aí para pensar na intencionalidade das ações? Você já pensou nisso? Será que você já recebeu aí de alguém, um convite, alguém preparou algo para você e você foi feliz da vida, né? Pensando naquilo que estava sendo preparado para você. E quando chegou lá, descobriu que a intenção, né, por trás do convite era outra. Isso já aconteceu com você? Por outro lado, às vezes, né, as ações exprimem exatamente a intenção, não deixam sombras de dúvidas, né? Quando alguém faz, deixa claro e mostra por que está fazendo, qual é a intenção por trás daquilo. Consciente ou não, as nossas ações, né, na maior parte das vezes, elas vão expressar a nossa intenção. Às vezes instinto, né? Você encosta o braço em algo quente, instintivamente você puxa o braço. Proteção, proteger-se, né? E Jeremias, capítulo 17, os versos 9 e 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Nós não vamos falar, eu não vou falar sobre Jeremias, mas eu me lembrei desse texto, quando o Senhor diz, olha, eu esquadrinho os corações, eu conheço, eu sei exatamente a intenção, o que se passa no coração. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nesta noite, sobre as intenções do coração, as intenções por trás das nossas ações. Acompanha comigo, eu vou estar fazendo a leitura de Lucas, capítulo 7, eu vou ler a partir do verso 36. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto,
o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo me ungiu os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Esse texto que nós lemos, né, vai mostrar aí as misericórdias de Deus para com aquela mulher, que o texto vai chamar de pecadora, talvez, né? Talvez uma prostituta, mas era uma mulher considerada impura. Ela estava ali naquele jantar, né? E aí nesse jantar com outras pessoas, mas nós vamos ter aí os três principais personagens e ela figura entre esses três, né? A mulher pecadora, Jesus e Simão. E nós estamos aqui na casa de Simão. E quem era Simão? Simão era um fariseu. E esse homem fariseu, ele convidou Jesus para jantar na sua casa. Era um jantar para homenagear Jesus. E era o costume da época, né? Esses jantares aí de homenagem, eles eram públicos, né? As pessoas, quando sabiam, elas podiam ir para acompanhar, para ver aí o evento. Elas faziam presentes lá para acompanhar aquilo que iria se desenrolar, a homenagem, né, prestada. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual era a intenção de Simão ao convidar Jesus para a sua casa? Será que ele queria de fato, né, prestar uma homenagem a Jesus? Será que ele reconheceu aí Jesus aí como esse mestre e disse: não, olha, eu quero ele na minha casa? Como eu disse, esses jantares de homenagem, né, eles eram eventos, eles eram públicos, né? Então, a notícia de que Simão estaria recebendo de Jesus se espalhou. E aí uma mulher que nós não sabemos o nome, ela ficou conhecida como uma mulher pecadora, ela dirige-se à casa de Simão. Ela sabe que Simão vai estar recebendo Jesus e ela vai para lá. Ela vai aí com um vaso, né? Com um unguento precioso. Ela pegou esse vaso e ela vai até a casa de Simão. Uns 300 denários, né? Deveria ser o valor daquele unguento que ela leva. Se você pensar aqui, um salário de um dia, né? Um denário é um salário de um dia, nós teremos aí um ano, né? Do salário de um diarista.
mais ou menos isso, não é? Um salário anual de um diarista. Qual era a intenção desta mulher? A intenção dela era clara. Aquilo que ela fez demonstrou exatamente qual era a intenção do seu coração. Ela queria ir e tocar Jesus. Apesar de ser mulher, apesar de ser pecadora, mas ela queria ir e prestar a Jesus uma homenagem, honrá-lo. E ela ousou para fazer isso, porque ela se dirigiu para a casa de um fariseu. E ao chegar lá, ela toca Jesus. Ela queria agradecer. Ela queria homenagear. E ela faz exatamente isso. Aí nós temos Simão, a mulher pecadora, e Jesus. Jesus recebe um convite de um fariseu para um jantar em sua homenagem. E ele aceita. Como também aceita que aquela mulher o toque e lave seus pés com lágrimas e unja os seus pés com aquele unguento. Jesus aceitou aquele gesto daquela mulher diante de todas as pessoas. Jesus recebeu aquela mulher. Você percebeu aí pela leitura do texto que a mulher, ela não ungiu a cabeça de Jesus, ela unge os seus pés. Ela estava ali prostrada. O costume da época, né, seria ungir a cabeça, mas ela se prostra aos pés de Jesus e unge os pés de Jesus. E quando ela faz isso, ela faz isso num sinal de humildade, de extrema humildade. Ela se coloca nessa posição. Por outro lado, ela também demonstra honra por aquele a quem ela está aos pés. Jesus. Então Jesus tem uma intenção clara ao ir à casa de Simão e ao receber o gesto daquela mulher, ao permitir que aquela mulher faça isso. Ele tem também uma intenção clara, que é revelar o amor do seu Pai ao homem pecador. A ação de Jesus, a intenção de Jesus é clara. E aí vamos pensar em Simão, né? O dono da casa, o anfitrião. Simão aí ele não teve dúvidas ao convidar Jesus. Ei, Senhor, eu quero o Senhor lá em casa, eu vou fazer um jantar em sua homenagem. Mas se ele faz isso, se ele resolve convidar Jesus, as ações dele não demonstram que ele de fato queria prestar uma homenagem ao Senhor Jesus, porque ele não recebeu, ele não acolheu o Jesus como deveria. Era costume lá no Oriente Médio, né, quando você recebe um hóspede, né, quando alguém é convidado a ir à sua casa, existem costumeiras gentilezas de hospitalidade que o anfitrião deve fornecer. Ainda mais se quem você está recebendo na sua casa for um rabi. Então, Simão,
convida Jesus para ir à sua casa, mas ele viola. Ele violou aí todas as regras de hospitalidade. O que dizia, né? O que as pessoas deveriam fazer ao receber alguém? Bom, a boa hospitalidade, né? Você precisaria prezar por alguns pontos. A tradição dizia, que fazia parte desse cerimonial aí, né? De estar recebendo alguém, que a primeira coisa a ser feita era deixar um servo de prontidão para lavar os pés do convidado. A gente está aqui na Palestina, as ruas empoeiradas. As pessoas costumavam se reclinar, sentar aí num divã em que seus pés ficavam à mostra. Então os pés eram sujos dessa caminhada. Então deveria ter ali um servo preparado para lavar os pés dos convidados, né? Secar os pés desse convidado. Não havia ninguém para fazer isso. Depois de lavar os pés, o receber alguém, essas regras de hospitalidade, dizia que você deveria beijar o seu convidado. Era um ósculo santo, era um beijo aí na testa. O que você fazia com isso? Eram as boas-vindas. Você estava mostrando, através desse ato, que aquela pessoa era bem-vinda na sua casa. E depois do ósculo santo, né, depois desse beijo na testa, essa cerimônia finalizava com a unção, o azeite sendo derramado aí na cabeça. Isso simbolizava respeito, o seu respeito diante daquele que você estava recebendo. Simão não fez nada disso. Simão não fez nada disso. Por outro lado, a mulher que soube que Jesus estaria na casa de Simão, diz o texto que essa mulher, ela chora e lava os pés de Jesus. Ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, então ela soltou os cabelos, né? Ela fez isso aí, ela soltou os seus cabelos para poder secar os pés de Jesus, né? Então, ela estava ali, não estava com o cabelo preso, ela soltou os cabelos para enxugar os pés de Jesus. Ela beijou os pés de Jesus e ela ungiu os pés de Jesus. Então, ela estava ali demonstrando tudo aquilo que Simão não fez. Simão, quando olha para aquela cena, ele diz: ei, eu chamei um mestre para cá, mas esse cara não é profeta. Porque se ele fosse um profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Essa mulher é uma pecadora. E aí Jeremias vai dizer, não é? Deus sonda a intenção, esquadrinha o coração. Jesus olha para Simão, diz:
Simão, deixa eu lhe contar aqui uma história. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha condição de pagar. O que o credor resolveu fazer? Perdoar a dívida, cancelar a dívida. Agora deixa-me perguntar uma coisa para você, Simão. Qual deles o amará mais? Qual deles será mais grato? Qual deles terá maior gratidão? No aramaico, no hebraico, né, a gratidão, eles utilizam aí o amar, né, com esse sentido. Qual deles será o mais grato? Simão pensou um pouco e disse: olha, eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: certa resposta. Você julgou bem. Agora, Simão, deixa eu me dizer uma coisa. Você está vendo esta mulher aí? Olha bem para ela. Eu entrei na sua casa e você violou todas as regras da hospitalidade. Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Você me fez sentar com os pés sujos. Mas esta mulher, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. E não tinha toalha disponível, não. Ela enxugou os meus pés com os seus cabelos. Você não me deu um ósculo. Você não beijou a minha testa. Mas desde que eu entrei na sua casa, essa mulher não cessa, ela não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça. Mas esta mulher, com bálsamo, ungiu os meus pés. Perdoados estão os teus pecados, mulher. Perdoados estão os teus pecados. O texto não diz quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, como é que o Senhor marcou a sua vida. Mas o Senhor marcou a vida dela de uma forma que na oportunidade que ela teve, ela quis, através da sua ação, das suas ações, demonstrar o quanto ela era grata, o quanto ela amava. Eu vi uma postagem essa semana que dizia que gratidão é memória do coração. Havia memórias em seu coração. Havia gratidão na sua vida. E na oportunidade que ela teve, ela foi expressar a sua gratidão pelo bem que ela recebeu do Senhor. Você me tratou de forma fria, impessoal. Mas esta mulher muito me amou. Você está vendo? Você está vendo aí a oferta, a gratidão que ela está expressando nesta hora. Ela estava grata pelo bem que ela recebeu do Senhor. Os atos de amor desta mulher representavam aí a sua gratidão, manifestavam a sua gratidão pela graça que ela alcançou. Ah, Simão, a intenção dela é clara, Simão. Ela está grata. Ela está dizendo o quanto ama.
Perdoados são os teus pecados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Saia daqui leve. Deixa eu me perguntar uma coisa a você. Você ama o seu Senhor? Você de fato ama ao seu Senhor? Quanto tempo você tem estado aos pés dele? Quantas das suas ações demonstram de fato o quanto você o ama, o quanto você é grato a ele pelo bem que você recebeu? Você sabe bem aonde a graça de Deus alcançou a sua vida. Você sabe de onde Deus tirou você. Você sabe o quanto Ele perdoou. Você sabe da dívida, da sua dívida que foi cancelada. Será que o seu coração se lembra? Será que há uma memória aí de gratidão? Será que as suas ações de fato demonstram o quanto você o ama? Será que Deus, que esquadrinha os corações, consegue ver a real intenção do seu coração? Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ela muito amou. E é por isso que ela estava ali, sem se importar com o que estava sendo falado a seu respeito, sem se importar com os dedos apontados, com as contas que eram feitas pelo que ela havia quebrado, pelo unguento derramado. Ela estava ali para prestar a sua gratidão, o seu culto, a sua adoração. E basta. O Senhor recebe, eu estou aqui, nada mais importa. Você foi perdoado. Seja grato. Que as suas ações expressem a sua gratidão, o seu amor pelo seu Senhor. Que você esteja assim aos seus pés. Deixa-me perguntar só isso a você. Só mais esta pergunta. Por onde você tem andado? Por quais caminhos você tem se demorado? Volta para os pés do Senhor. Apresente a Ele a sua gratidão. Reafirme o seu amor e viva assim. Uma vida que honra o seu Senhor, que de fato muito nos amou, morreu por nós, cancelou a nossa dívida. Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ame ao seu Senhor e que as suas ações demonstrem isso. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.